Que a santa paz de Deus permaneça em nossos corações. Mais um vídeo aí para vocês e hoje nós vamos falar de parábolas, justamente parábolas. Mais especificadamente, essa palavra eu não sei se existe. Para ser mais específico, hoje nós vamos falar da parábola Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. É sobre isso que vamos falar e roda a vinheta. Muito bem. Para começar esse vídeo, nós vamos entender o que é parábola. Parábola é uma comparação ou um conto de alguma história que Jesus Cristo geralmente fazia para que os discípulos ou a multidão entendesse o que ele estava dizendo. Ou poderia servir até mesmo ao contrário. Quando ele não queria que alguém entendesse o que ele estava dizendo, ele contava uma parábola para fazer essa distinção. Quem ele queria que entendesse, entendia. E quem ele não queria que entendesse, não entendia através das parábolas. Ou seja, era uma espécie de comparação. Em Mateus, capítulo 5, verso 3, está escrito sobre a parábola do sal da terra e da luz do mundo. Nós vamos fazer a leitura. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Ao começar lendo e entendendo essa parábola, nós vamos procurar saber aqui sobre o primeiro verso, né? Essa parábola estava sendo direcionada aos discípulos. O primeiro verso diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Sobre esse primeiro verso, o que Jesus estava dizendo? Ele deu uma explicação sobre o sal. O sal tinha e tem N finalidades, né? Mas o exemplo que Cristo usou aqui foi o exemplo de salgar, ou seja, temperar, que era muito importante naquela época e também para nós hoje. E ele comparou os seus discípulos como sal da terra, ou seja, como temperos. Eles seriam homens que iriam temperar a terra, não materialmente falando, mas espiritualmente. Seriam a luz nas trevas, o sal na comida sem tempero, a esperança no meio do desespero e assim por diante. O mundo estava sem esperança e até mesmo os judeus, eles já não tinham mais esperança de ser resgatados da mão dos inimigos e muito mais do pecado, que era grande naquela época. Então Cristo estava dizendo que os discípulos fariam esse papel. O tempero, ele é em menor quantidade do que a própria comida, mas ele, mesmo por ser em pouca quantidade, ele consegue abranger todo um prato, toda uma comida, né? A comida depende do tempero. Então, mesmo eles sendo 12, mesmo eles sendo poucos, eles trabalhariam no evangelho de tal maneira que isso espalharia para o mundo inteiro. E hoje nós vemos o resultado desse tempero. Cada um de nós temperamos também com o evangelho os corações, as mentes, as famílias de todos aqueles que ouvem e crêem na palavra de Deus. Vamos dar sequência. Mas Cristo disse que não adiantava só ser sal, porque o sal insípido ele não pode salgar, ele não serve para nada. O sal insípido é um sal impuro. Ele não vai prestar para nada a não ser para ser pisado pelos homens, ser jogado fora. Uma comida que ela é temperada com um tempero que está estragado, ela estraga todo o resto. Aquele tempero estraga toda a comida. Jesus Cristo basicamente estava dizendo: vocês vão levar o evangelho, vocês vão levar na boca de vocês a salvação, vocês vão levar a luz minha, né, que se tratava de Jesus Cristo, e a sabedoria de Deus. Mas se vocês não se comportarem, ou se vocês também não fazerem o que eu estou dizendo, vocês vão ser como sal estragado. Para nada vai aproveitar. Ainda que sejam sal, ou seja, ainda que estejam levando o evangelho, ainda que estejam fazendo a vontade de Deus, visitando, abraçando, levando o evangelho, curando e fazendo milagres, se vocês forem impuros, ou se o pecado continuar fazendo parte da vida de vocês, vocês não vão servir para nada. E ao contrário disso, vão estragar todo o trabalho. É um caso um pouco delicado de se tratar, mas a gente percebe isso hoje. Se estendeu aos dias de hoje essa parábola de Jesus. Quantos homens pregam o evangelho, e até mesmo em televisões, rádios,
e assim por diante, eles levam a mensagem do Evangelho. Eles falam de Jesus Cristo, mas são sal insípido, ou seja, impuros. E ao invés de temperar uma comida, ou eles salgam demais, ou deixam de temperar corretamente, ou estraga toda a comida. Nós vemos que homens sem testemunho, sem uma vida íntegra e sem a santidade de Deus, quando ele fala do Evangelho, tudo parece ir bem. Mas quando os ouvintes percebem quem ele é, como é a vida dele e o que ele realmente pratica, estraga tudo. O resultado disso, nós vemos muita gente fora das igrejas, deixando de crer na palavra e até mesmo deixando de crer em Deus por conta do sal impuro, por conta de homens e mulheres que levaram o Evangelho, mas não viveram do Evangelho, não viveram, não respiraram o Evangelho. Versículo 14 diz assim, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Mais um exemplo que Jesus deu a eles. Vocês são a luz do mundo. Ou seja, vocês são referência. A partir de agora, ou a partir desse período, vocês não podem mais se esconderem. Vocês foram chamados para levar uma mensagem. E não é qualquer mensagem, uma mensagem de Deus, uma mensagem de resgate. A partir de então, não vale mais, ou seja, não tem como retroceder. E ele deu o exemplo da cidade edificada sobre um monte. O que isso significa? Que eles estavam posicionados espiritualmente em uma maneira ou de um modo que o mundo inteiro iria ver o que eles estavam dizendo, o que eles estavam fazendo. Ele usou o exemplo da cidade edificada sobre o monte. Não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Eu creio que todo mundo já fez viagem, né? Eu moro na região de Belo Horizonte e quando a gente está vindo de fora para a cidade de Belo Horizonte, a primeira coisa que nós vemos são as luzes. Isso quando a gente chega de madrugada ou chega de noite. E quando você percebe aquilo ali, você já tem aquela certeza que você está chegando na cidade. Já estou chegando em Belo Horizonte. Agora imagine uma cidade edificada sobre os montes. Ainda que você não esteja perto dela durante a noite, ainda que você esteja distante, você sabe a localização dela. Sem bússola, sem GPS, sem mapa, sem nada disso, você conhece a localização daquela cidade. Pelo motivo, ou seja, pelo lugar onde ela está situada. Então Cristo estava dizendo, olha, ainda que pessoas estejam em trevas, ainda que pessoas nunca ouviram a minha voz, ainda que pessoas nunca viram a minha face, ainda que pessoas estejam perdidas neste mundo, eles vão enxergar a cidade edificada nos montes. Eles vão ouvir vocês. Por quê? Pela localização? Também, mas pela luz que está dentro de vocês. Além da luz brilhar em vocês, vocês serão colocados em posições de destaque. E assim aconteceu com os discípulos. O evangelho foi espalhado em Samaria, em Jerusalém, na Antioquia e assim por diante para o mundo inteiro. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Quando diz aqui candeia, é uma espécie de lanterna, feita por luz natural, luz do fogo, que era colocado na casa dos judeus antigamente. Obviamente não tinha energia elétrica. E a luz à noite era somente por intermédio dessa candeia. Cristo estava dizendo assim, vocês não acendem uma candeia à noite e colocam ela debaixo do alqueire. Não teria serventia nenhuma, para nada a aproveitaria. Mas vocês colocam a candeia no velador. O velador era um suporte de madeira colocado no lugar da casa, que era aproveitado o máximo de luz possível. Cristo estava dizendo, olha, a luz que está dentro de vocês, ela não pode ficar escondida. Ou vocês não podem esconder ela. Ela será colocada em um posicionamento ou em um lugar que vai iluminar a todos para melhor aproveito desta luz. Era isso que Cristo estava dizendo. E hoje, na nossa vida, pegando um bom exemplo dessa palavra, a luz de Jesus Cristo, ou seja, o Evangelho, a graça redentora, os seus mandamentos, os mandamentos de Jesus, de Deus, está em nós. E seja debaixo de um alqueire, ou seja, em um velador, ela vai brilhar. Aqueles que são cristãos e mensageiros da palavra de Deus, ela vai brilhar. Se você tem Deus na sua vida, Jesus nos seus caminhos, saiba de uma coisa, a luz de Deus e a luz de Jesus Cristo brilha através de você. Agora, o que nós devemos ter bastante atenção, indagar a nós mesmos e perguntar o seguinte, ela está brilhando com o melhor proveito possível? Será que o que estamos fazendo está sendo de proveito para Deus?
Ou essa luz não está sendo muito bem aproveitada, ou nós mesmos estamos escondendo ela. O que Cristo quis dos apóstolos e o que Jesus Cristo também quer de nós é um melhor aproveitamento desta luz. A questão aqui não é se temos luz ou não, porque quem não tem luz, ele não procura o evangelho, ele às vezes não quer saber das coisas de Deus, a menos que a graça seja revelada para ele, e aí ele mude de caminho. Mas a questão aqui é o seguinte: temos luz, ela está sendo bem aproveitada? Nós estamos usando ela corretamente? Colocamos essa luz de melhor maneira possível na nossa vida, para melhor aproveitamento? Como estamos sendo luz no nosso trabalho? Estamos debaixo de um cesto ou estamos colocados em um grande suporte para que todos nos tenham como referência? E quando eu falo referência, é em segundo plano, porque a maior referência é Jesus Cristo, mas a luz dele em nós se torna referência para todos. Como estamos no nosso trabalho, como estamos na nossa escola, como estamos no nosso ambiente comum, na nossa família mesmo. Há cristãos que ele serve a Deus sozinho na casa dele, e a própria família não acredita, ou não crê, ou estão afastados. Então daí muita gente ora a Deus e pede que o Senhor, ele faça uma obra com a família, que todos se convertam. Será que essa luz não está debaixo de um cesto? Será que ela não está escondida? Vamos pedir a Deus que ele nos dê um velador, um lugar de importância para essa luz ficar num lugar mais alto possível para melhor aproveitamento. Pede a Deus isso e ele te concederá. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que estás nos céus. Muito bem, nesse último versículo, o que nós percebemos? Tudo que os apóstolos iriam fazer e tudo que a partir daquele momento eles iriam desempenhar, toda a glória e toda a honra seriam para quem? Para Jesus, para Deus. Eles iriam trabalhar, mas quem iria receber os frutos seria Deus, seria Cristo. O que nós estamos desempenhando, a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, as conversões das almas, aquele que batiza, aquele que anuncia, aquele que prega a palavra de Deus, todas essas pessoas não recebem salário por isso. E isso eu estou falando um salário de pagamento, né? Vamos dizer assim. Todas essas pessoas fazem isso para receber um galardão no céu. Nós estamos desempenhando esse papel para que nós recebamos a coroa de vida. Mas o pagamento por fazer a vontade de Deus, e toda a glória, toda a honra, toda a dignidade, quem recebe é Jesus Cristo. Faça o que Deus te manda, porque o salário que você receberá é a coroa de vida eterna. Seja fiel até o fim e você receberá essa coroa. É claro que no decorrer da nossa vida nós vamos ter erros, vamos ter falhas e dependemos principalmente da misericórdia de Deus. Mas tudo que vamos receber é a coroa de vida eterna. Então fica assim encerrado esse vídeo sobre luz do mundo e o sal da terra. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, deixa aí nos comentários, dê o joinha, comente e também manda esse vídeo para a família de vocês, para alguém que ainda não conhece o Evangelho ou que conhece e está afastado. Perfeito? Que Deus abençoe a todos e a santa paz de Deus. Estamos fazendo, na verdade, justamente para receber uma coroa de vida eterna. Pronto, achei a palavra correta. Receber a coroa de vida. E